Sam Veloso Mor? Você vai acompanhar a apresentadora Salete Sbardelati no programa Ação e Cidadania pela TV Galega, uma entrevista com exclusividade com a ilustre figura artista blumenauense Sam Veloso. E também, neste vídeo, a estreia da música Sam Veloso. Prepare o seu coração. Esta história que você irá acompanhar vai te trazer coragem, persistência e inspiração. Acompanhe! Sam Veloso, artista genial, com paixão e coragem, sua missão é especial. Transforma o reciclável em algo original, ensinando e encantando, sua arte é imortal. Estamos reiniciando o programa Ação e Cidadania na Comunidade e hoje nós estamos trazendo aqui uma programação especial no quadro Perfil Cultural, uma artista visual. Está aqui comigo Sam Veloso Mor, ela que também faz parte da NS Entrevistas, e hoje então nós vamos falar dos trabalhos, das atividades que ela realiza na cultura. Tudo bem, minha amada? Tudo bem, Salete. Que bom estar você está conosco mais uma vez. Legal, para mim também é um prazer e agradeço aí o convite para falar um pouquinho aqui de mim, do meu trabalho. Que maravilha. Então, a gente começa sempre perguntando quem é Sam Veloso Mor? Então, Sam Veloso Mor é uma artista visual que tem várias aptidões, tenho esse privilégio de ter várias aptidões, né? Que agradeço primeiramente a Deus. Sou blumenauense, além de artista visual também sou mãe, né? E professora de arte e assessora também, como você já conhece da Inés Entrevista, mas sobretudo Sam Veloso é uma mulher um pouco menina, sonhadora, que nunca desistiu dos seus sonhos e seus objetivos. Parabéns, é isso que nós precisamos, né? Mulheres com determinação e sabendo o que querem, né? Com certeza. Então, tá. Então, e quando é que você descobriu essas habilidades? Então, Salete, eu descobri assim que eu me encantava pela área da arte, da cultura, da música, do teatro, já na minha infância, na educação infantil, aos 6 anos, quando eu iniciei, né, no pré-escola. Então, as outras matérias, as outras atividades da escola nunca me encantaram tanto, né? Tinham uma certa dificuldade, porque a gente não pode ser bom em tudo, né, Salete? Mas o desenho, os traços, o colorido, o momento que era de contação de história e de arte, de pintura na escola, era o momento que eu mais, assim, me sentia no paraíso, sabe? E automaticamente, assim, quando tinha trabalho na escola, a professora pedia um trabalho, mesmo sem eu ter visto aquele trabalho, só no ela falar eu tinha facilidade de expressar isso no papel. Tanto é que sempre quando tinha trabalho na escola, em grupo, todo mundo queria sempre fazer junto comigo, porque eu conseguia realizar, né? Executar com facilidade. Já fazia desenho de rosto de algumas coleguinhas minhas da escola, então eu já tive certeza do que eu queria. E nós vamos poder apresentar algumas fotos, algumas imagens ali dos seus trabalhos enquanto a gente está falando, pode ser? Com certeza. Tá certo. Então, e quando é que você realizou a sua primeira exposição? A minha primeira exposição de arte eu realizei na Secretaria de Cultura, que hoje é Secretaria de Cultura, mas antigamente era Casa Doutor Blumenau, né? Como é conhecida como antiga prefeitura. Lá eu iniciei oficinas de arte aos meus 12 anos, né? Através de uma professora para mim da escola que foi marcante para mim, né? Dos meus 8 anos, que ela conseguiu uma bolsa para mim de estudo, então eu iniciei lá. Na época tinha a escolinha de arte Monteiro Lobato, bem conhecida. Então eu entrei lá, para mim eu estava no paraíso, porque nessa escolinha de arte Monteiro Lobato eu realizei várias oficinas. Eu fiz a minha primeira oficina de pintura, desenho, teatro, fiz dança, fiz música, fiz balé. Então lá eu estava no paraíso. Cada 45 minutos mudava as oficinas.
Então lá, a minha primeira professora, que ainda hoje vive, que é a professora Gorete, maravilhosa, né? E então eu iniciei aos 14 anos uma exposição coletiva na Galeria Municipal de Arte, que é a Sala Alberto Luz. E você dá aulas? E já tem bons resultados com as suas aulas? Com certeza, Salete. Eu, nesse tempo de já 35 anos de trajetória, né? Antes ainda de estar fazendo faculdade, já fui professora como ACT, né? Porque nesse período, mesmo sendo blumenauense, eu morei 10 anos em Joinville. Então, a primeira escola que eu trabalhei como professora de arte como ACT foi no Guilherme Zig, uma escola estadual lá em Joinville, que eu nem tinha ainda faculdade, mas tinha professoras de artes que tinham 2 faculdades e elas me pediam ideias, sabe? Então, para mim foi uma experiência incrível. Eu comecei nos anos iniciais, do pré-escola até o 4º ano. E também, no caso, tive alunos com autismo, alunos especiais, com grau sério, alunos que tinham dificuldade, que não gostavam de arte e que aprenderam a gostar, né? Alunos que tinham sérios problemas emocionais e que melhoraram muito com as aulas de arte. Tive alunos idosos, um projeto maravilhoso que eu dei várias oficinas de arte, que se chama Projeto Caleb, que é o pessoal da terceira idade. Então, pessoal da terceira idade que não sabe ler e escrever e que fizeram as aulas de arte e que melhoraram bastante, teve um resultado maravilhoso. A aluna que falou um dia para mim assim, eu não sei desenhar nem um Zé Palitinho. Falei, eu te garanto que como eu amo desenhar, se você quer aprender, eu te garanto que em 3 meses você vai estar aprendendo, já vai ter feito um quadro. E até hoje ela tem um ateliê, é bem conhecida, Chica Ateliê, e eu fui a primeira professora dela, então é muito gratificante que ela progrediu, os trabalhos dela são maravilhosos, e isso para mim não tem preço que pague, é maravilhoso porque eu fui a primeira professora dela. Então antes de 3 meses ela já estava pintando telas maravilhosas e bem perfeccionista, assim, com bastante detalhe. Então não tem preço que pague, assim, e isso é só alguns que eu falo, né? E o mais gratificante é quando eu passo na rua ou estou em algum lugar que alguém vem correndo, prof, e me dá um abraço, isso não tem preço que pague, né? E que nem eu já escutei também uma senhora do grupo da terceira idade, como você faz falta. Então, isso para mim já é algo assim maravilhoso. Verdade. E quais são as áreas que no caso, né, um artista visual pode atuar? Então, uma artista visual, ela tem um amplo espaço, né? Porque artista visual, ele trabalha no geral não só com a pintura, com o desenho, com a escultura, com a experimentação de materiais, pesquisa, trabalha na madeira, tem o suporte que é a parede, materiais recicláveis, então ele tem uma área bem ampla. Então ele tanto pode atuar, porque é artes visuais licenciatura, né? Que atua. Então ele pode tanto atuar na escola, né, na escola municipal, estadual, quanto também em museus de arte, porque o museu de arte você precisa ter artes visuais, porque você precisa saber como pendurar uma tela, não é, de qualquer forma, você precisa saber como higienizar uma obra de arte, como fazer todo o processo, como fazer ela conservar, como fazer uma mediação para guiar o turista que vão apreciar umas obras de arte que não tem conhecimento da arte e precisa alguém que entende para mediar. Então ele passa a ter uma outra visão. Então é uma área bem ampla e você pode montar o seu próprio espaço, seu próprio ateliê. Então é algo que dá bastante espaço, porque também cai a parte de fotografia, de edição, de fazer cartão, banner, também a parte semiótica, um pouco da parte de jornalismo, então é uma área bem ampla desse conhecimento. E você já conquistou prêmios? Já. Que maravilha! Para mim bem marcante foi na época da pandemia, que era um momento bem crítico, né, que eu até desenvolvi um trabalho meu referente à pandemia, né, um trabalho grande onde eu usei vários materiais recicláveis. Um deles foi filtro de café usado com MDF, e eu fiz uma mulher dentro da caixa, assim, com os cabelos. E aquela caixa representa para mim o tempo que a gente teve que ficar muito isolado dentro da casa, né?
E ali ela, para fora um pouco da caixa, é liberdade. E apesar de ser um período bem crítico que aconteceu no mundo todo, foi para mim o melhor momento na área da arte, porque eu estava trabalhando no Museu de Arte, para mim foi uma segunda escola, né? E onde eu fazia mediações, projetos com escola que ia visitar, e também eu participei dessa premiação, que era uma sobre trajetória artística. Você teria que comprovar a sua trajetória artística, teria que ser assim, mais de 30 anos, né? E eu tive que correr atrás de certificado, depoimentos e tudo, porque você não bastava se você só falar, você tinha que comprovar que você teve todo aquele período. E era uma premiação que eu concorria com 1.000 e poucos artistas do mundo todo. Então era algo assim, tipo, aos olhos humanos, meio que difícil, mas não impossível, principalmente para quem acredita no seu sonho. E eu sei que teve pessoas que falou para mim, né, tipo, não citando nomes, que falou assim, não, mas é difícil, tem muitos artistas renomados. Mas eu também sou artista. Então, eu não dei ouvido, né, e foi difícil, não foi fácil, porque tem todo um critério. Então, de 1.000 e poucos artistas, né, eu fiquei ali entre a segunda, né, terceira colocada. Era uma premiação de R$10.000, era muito na época, né, para quem estava passando, assim, esses momentos bem críticos de pandemia. Então, para mim foi algo maravilhoso, gratificante mesmo. Maravilha, isso realmente faz parte, essa situação faz parte de um histórico bacana, né? E porque eu acreditei nessa Salete, porque é uma coisa que eu sempre tive certeza, eu sempre falo, né, que eu sempre tive certeza desde criança e que está no meu sangue, é a questão da arte, né? A arte, seja ela em todo sentido, não só no caso assim, pintura, desenho, música, teatro, dança, tudo que envolve essa cultura. Vamos mostrar o que tu trouxe pra gente, só para ter uma ideia. Então, eu trouxe 2 trabalhos assim que a gente parece simples, mas foram bem marcantes para mim, né? Um deles é esse trabalho que também foi desenvolvido aí por esse período aí da pandemia, que esse projeto ele se chama Um Olhar sobre Van Gogh. Esse projeto eu desenvolvi junto com outros artistas que fazem parte da BLUAP. A BLUAP é uma associação de artistas plásticos blumenauense. Então, todos os artistas, a gente desenvolveu um olhar sobre Van Gogh, porque todos os artistas fizeram o mesmo trabalho referente a esse artista, Van Gogh. Porque se você olhar, aparentemente, mesmo parecendo simples as pinturas de Van Gogh, mas ela é bem complexa, porque tem todo um detalhe de pincelada, textura, risco, traço. Então, antes de fazer esse projeto, a gente teve que estudar sobre Van Gogh, a gente teve que pesquisar detalhadamente a paleta de cores dele, o jeito de pintar dele, para daí desenvolver esse projeto. E o legal, Salete, é que ele foi desenvolvido com materiais recicláveis. A gente usou caixas, que seriam descartadas, a gente usou fita, a gente teve que fazer um fundo e desenvolver em cada parte, como se fosse um dado artístico, um pouquinho do trabalho do Van Gogh. E esse trabalho, ele foi exposto no hospital, agora só não me lembro ali o nome do hospital, e também foi desenvolvido uma exposição na FURB, né, no espaço ali da biblioteca da FURB, então, e também no Museu de Arte, lá no MAB. E esse projeto ainda foi levado para escolas, para as crianças desenvolver ele a partir do nosso trabalho. Então foi um projeto bem legal, que envolve a pesquisa, a importância da pesquisa, né? E esse outro trabalho aqui, que foi bem difícil, que também é uma habilidade, que é a estilogravura, que ele é feito na madeira. Então, não pode ser qualquer madeira, tem que ser uma madeira boa, porque você usa as coivas, que tem cada detalhe diferenciado. Então, você daí faz o processo de desenhar, de pintar, e depois você tem que esculpir com bastante cuidado, e trazendo aí todos esses detalhes aí. Então, nesse trabalho aqui eu deixei registrado, porque todo artista, ele expressa as suas emoções, o que ele é. Do trabalho, eu costumo dizer que a tela, o suporte é como um espelho do artista. Então, aqui eu fiz uma reprodução de uma ultrassom da minha filha mais nova, que ela tem 11 anos agora, né? Porque é bem importante para mim a maternidade, o ser mãe, ser mulher, né? Eu tenho uma referência maravilhosa da minha mãe, que hoje não está mais aqui, mas foi uma guerreira para mim, né? Minha mãe adotiva.
E aí, então, aqui há uma ultrassom. E aqui também uma reprodução, que é eu, grávida da minha mais nova, que tá com 11 anos, e a minha mais velha aqui, escrevendo na barriga. Então, tipo, maternidade, né? Eu tenho vários trabalhos, assim, que traz sobre memórias. Outro que se chama Mulheres da Minha Vida. Então, para mim, é bem visível, assim, nos meus trabalhos, essa expressão da mulher, da maternidade, do ser mãe. Então, e esse trabalho, Salete, eu fiz no meu curso de artes visuais e com a minha professora maravilhosa Rosinei, que eu mando um abraço aí para ela, e foi uma das disciplinas que eu tirei nota 10, sabe? E é bem difícil. Que lindo. Então, também é importante que as pessoas saibam, né? Você tem obras suas, teus trabalhos fora da cidade? Tenho, sim, Salete. Eu tenho um trabalho meu que ele tá em Lages, e nesse trabalho, assim, eu nem lembrava, né? A pessoa fez eu lembrar, que é uma tela bem bonita, que é umas grandes que eu fiz numa escola onde que eu estudei, assim, que eu fui considerada como aluna de destaque da escola. E nessa tela eu represento a minha professora. E é aquela minha professora, a professora Tanise Creus, não sei se ela vive, nunca mais tive contato com ela, mas foi a minha professora que olhou e acreditou e que conseguiu a minha primeira bolsa quando eu iniciei na área das artes visuais, né? E aí esse trabalho está em Lages. Ai, que maravilha. E outro trabalho também, Salete, que é da minha autoria, que é um trabalho abstracionismo, ele está nos Estados Unidos. É um trabalho que eu fiz ele sobre medida, com todos os detalhes e as cores que a pessoa pediu, mas ainda assim, se você observar detalhe dele, ele tem uma figura de uma mulher, um corpo. Porque na maioria dos meus trabalhos eu trago, assim como o depoimento que deve ter visto, tipo, a figura feminina, porque traz esse ser eu, que é esse jeito delicado. Então eu observo os traços, os detalhes que para mim chamam atenção, essas linhas que para mim percorre, que é como se dançasse com as cores e tu viaja assim. Como eu falei, nós vamos estar apresentando algumas imagens, né? Você também desenha, eu vi um vídeo muito bacana. Sim. Muito maravilhoso, né? Você faz isso em praça? Faço, Aquele trabalho foi feito também sobre encomenda, né? Já está num lugar lá, um espaço, que foi feito ao ar livre, né? Com as realizações de filmagens, fotografia da Inés Entrevista. E daí, muito legal também. E porque eu gosto de trabalhar os traços, o olho, o corpo, assim, né? Mas também, no caso, se a pessoa me dá uma foto ou pede, eu também consigo reproduzir, faço o retrato, tranquilo. Na parede, se precisar fazer escultura, tem uma escultura grande assim, de pedra, concreto celular, que já foi feita exposição, e eu consegui esculpir com formão, é bem difícil, uma mulher gestante, representa eu, né? E eu consegui ainda reproduzir para colocar um feto, assim, bem encaixado certinho. Olha, que maravilha. Foi bem desafiador também, a minha professora falou assim, olha, vai ser difícil, não vai conseguir. Eu falei, consigo. Não, para mim, lançou desafio, eu aceito. Então, seus projetos, né? Você tem previsto e sonha em fazer alguma, sei lá, uma exposição fora? Ou tem algum, né? Você já tem trabalhos fora, mas você pretende fazer? Pretendo, mas primeiro eu pretendo realizar ainda uma exposição grande individual, bem importante, com um monte de detalhes que aconteceu nesse percurso da minha vida, sobre memórias, grande aqui primeiro na minha cidade, que é Blumenau. Que maravilha. Então tá, os seus trabalhos então expressam sempre sobre a sua pessoa, pelo que você falou, né? Como mulher, no caso, mãe. O meu pessoal, no caso não que eu não faça assim, se a pessoa pedir, quer uma paisagem, quer umas flores, quer um retrato, eu faço. Mas, no caso, o meu, da minha autoria, o falar de mim, o meu pessoal, eu expresso, sim, sobre mim mesmo. E você está cursando faculdade? Tô, graças a Deus, no último semestre aí, né? Logo eu tô fazendo TCC. Artes Visuais, licenciatura, né? E com muito sacrifício, muito esforço, sabe, Salete? Porque é a minha primeira universidade, né?
Então, não fiz mais cedo porque, né, não tinha como, sempre tive que ajudar minha mãe, mas também é um dos meus sonhos, né, que está se tornando realidade, que no caso, na visão dos meus familiares ou outras pessoas, de repente, seria impossível, né? Mas nada é impossível, não importa o tempo, a idade, né? Basta você ter saúde e querer. Então, não tenho vergonha para dizer que é a minha primeira universidade com muito sacrifício e tenho orgulho de dizer que é uma das melhores universidades bem sonhada, que é a FURB, porque tem um dos melhores laboratórios de desenho, de arte e tecnologia. Então, vai ser com muito, assim, satisfação e alegria para mim, né? O dia da minha formatura, né? Que está aí, próximo. E é isso aí. Para mim é gratificante. E qual é o seu maior sonho? O dia da minha formatura. Receber esse diploma aí, com o chapeuzinho, tudo que tem direito, e dizer, consegui realizar. Parabéns, parabéns, parabéns. Bem, nosso tempo já esgotou, né? Mas a gente mostrou várias imagens, né? Mas eu gostaria muito que você deixasse aí suas redes sociais para as pessoas continuarem acompanhando, né? E conhecer um pouquinho mais do seu trabalho também. Sim. Para vocês conhecerem aí um pouquinho meu trabalho artístico, vocês podem acessar aí a @samveloso e vocês vão aí conhecer um pouquinho aí dos meus trabalhos. Que maravilha. E também no YouTube também tem, né? Tô iniciando agora o YouTube para deixar só referente aos meus trabalhos de arte. Então, acessou ali, Sam Veloso, já vai encontrar trabalho meus ali. Beleza. Deixa eu ver contigo, né, como nós estamos praticamente encerrando, mas você vai vir numa outra oportunidade, a gente vai de repente acompanhar você em alguns dos seus trabalhos. Não esqueça de fazer uns videozinhos onde você participar, certo? Mas a gente quer uma mensagem tua. Uma mensagem que eu deixo, principalmente porque eu sei e eu conheço muitos pequenos no sentido de ser jovens, né? Mas grandes talentos, né? Que são muitos com certeza acredito que alunos meus que devem estar aí assistindo, não desiste de sonhar, não importa se as pessoas falam que, isso agora não dá dinheiro, isso é difícil. Acredite no seu sonho e não desiste nunca, que você vai chegar lá. E eu desejo aí, então, todo sucesso no mundo a todos que não desistirem dos seus sonhos. Parabéns, Sam. Sucesso cada vez mais, que Deus te abençoe grandemente em todas as tuas frentes de trabalho e também especial também aí nesta programação ligada à parte cultural, né, e artística. E então volte numa outra oportunidade e a gente vai estar também aí nessa parceria com a ANS, né? É a oportunidade de conhecer mais ainda também o teu trabalho e também o trabalho que é desenvolvido pela ANS Entrevistas. Eu que agradeço, Salete, aqui pela oportunidade. Também agradeço que numa outra oportunidade, quando eu vim, eu possa fazer uma demonstraçãozinha assim rápida de algum trabalho, desenvolver aí uma pintura, um desenho, né? Claro. E de repente trazer um dos meus trabalhos aí para a gente fazer um sorteio aí. Ai, que maravilha. Vamos fazer sim. Então, mais uma vez, sucesso, viu? Obrigada. Você está acompanhou aqui a entrevista de Sam Veloso no quadro Perfil Cultural.